Hoje é dia 26 de fevereiro de 2026, queridos e queridas. Muito obrigado pelos presentinhos ontem, nos superchats, nos membros que vocês deram de presente para as pessoas que estão acompanhando todo o meu trabalho por aqui. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando. Estou vendo até que a Xanda fez um post aqui na nossa área de postagens, né? Obrigado, queridos e queridas. Muito bom ter a presença de vocês todos aqui nessas questões aí que vamos trabalhando todos juntos. Meus caros, o Silas Malafaia só me dá alegrias, né? Ele briga. Você foi o primeiro, Marcos. Bom dia, querido. Bom dia, Xanda. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. O Silas Malafaia é um cara que me dá muitas alegrias, né? O meu corte mais visto na história do Meteoro até agora foi um do ano passado, que eu falo sobre a Petra Costa, e deu 600 mil visualizações. 632 mil, se eu não me engano. Pode ser 631 mil ou 632 mil. O Malafaia, ele representa um grande perigo dentro da extrema-direita, que são esses grupos neopentecostais, ao mesmo tempo em que ele representa também uma alegria, porque ele é o responsável por desgraçados briguem dentro da extrema-direita, que não para de brigar, e agora tem também a Guerra Fria entre a madrasta Michele Bolsonaro e Flávio Rachadinha Bolsonaro. O negócio tá feio, gente. É a guerra civil da extrema-direita. Eles estão rachados, eles estão magoados, eles estão tristes, eles estão chorando. Nós temos mais que estar felizes, e a gente tem que ver aqui o vídeo do Reinaldão Azevedo lá no É da Coisa, falando a respeito desse grupo todo aí, dessa brigaiada que a gente senta e se diverte. Vamos lá. Agora estão se pegando a tapa, vai. O blogueiro Paulo Figueiredo e o pastor Silas Malafaia discutiram pela internet após o religioso fazer críticas ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Como a gente falou ontem, em entrevista ao Metrópolis, Malafaia falou que Eduardo, calado, ajudaria mais o irmão Flávio Bolsonaro. A briga começou após Figueiredo afirmar que Malafaia inicialmente não era favorável à candidatura de Flávio à presidência e queria esperar o pastor amadurecer as ideias. Malafaia então respondeu o seguinte: o filhote da ditadura, Paulo Figueiredo, calado, é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. Só kkkkkk, muito kkkk. Na sequência, Figueiredo retrucou. Lindbergh hackeou seu X, pastor. Tá falando igualzinho a ele. Deve estar tendo uma recaída da época em que apoiava o Lula. Mas relaxa, já já você vai estar sentadinho aqui do meu lado e seremos amigos e felizes para sempre. O rio corre para o mar. O Tietê não, tá? O Tietê corre para o interior. Verdade. Não, só para lembrar, né? Que ele chega limpo lá, a minha região, por exemplo. Mas depois, claro, ele vai para um rio que corre para o mar, né? E aí ele tá... E aí a briga seguiu, né? Porque o Malafaia... Eu não deixo barato, meu irmão. Não, não tá bom. Meu irmão! Tá bom. Eu preciso melhorar isso. Vai! Meu irmão! A briga não só seguiu, Reinaldo, porque Malafaia levou ainda o tom, voltou a chamar o Paulo Figueiredo de filhote da ditadura, postou também uma edição de trechos do blogueiro falando sobre Lula, sobre o tarifaço americano contra o Brasil, que acabou negociado pelo próprio presidente da República. Vamos acompanhar agora um trecho desse vídeo que foi publicado por Silas Malafaia. Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui. Só um pouquinho. Esse vídeo, na verdade... foi publicado... Desculpa, tá certo. Isso. Foi publicado pelo Malafaia com fala do Paulo Figueiredo. Ele fez uma edição, uma cola do Paulo Figueiredo. Coisas que o Paulo Figueiredo falou. Paulo Figueiredo falando que nós vamos botar para quebrar um negócio e tal, nós vamos ferrar o Brasil, o PT, o governo. E não aconteceu. Né? Mas, de qualquer modo, o Malafaia publicou esse vídeo do Paulo Figueiredo. Vai lá. Se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é
os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu sou o cara do Lula livre na direita. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Meu irmão! Meu irmão! Aí o Figueiredo rebateu. O que ele falou, louco? Oh, meu Deus, ele colocou as coisas que eu falo todos os dias no meu programa. O que será de mim agora? Tenta achar uma foto dessas aqui minha, por favor. Pastor, vai orar. Já falei que não sou seu inimigo, mas estou cagando 1 quilo certo pra você. Te espero na campanha, completou. Esse verbo aí, quer dizer, Zagando, lembrando, né? É só para que você, às vezes, você não reconhece o verbo. Aí o Malafaia voltou para as redes, chamou o blogueiro de cínico e mentiroso. Meu irmão! O pastor também se justificou a dizer que apoiou Lula no passado e tal, quando não tinha acusação e tal. Chamou ele de pastor xinga, fala, fala. O pastor xinga, fala, fala é uma carpideira descontrolada. Quem é carpideira? Carpideiras são aquelas que são chamadas para chorar em velórios, né? E o Flávio está tentando combater. Gente, vamos parar com isso. O que tem? Vai. O senador pré-candidato à presidência falou hoje sobre a crise na direita, especialmente após essa troca de farpas pública entre Eduardo Bolsonaro, deputado federal Nicolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Após visitar Jair Bolsonaro na Papudinha, Flávio falou que todos são adultos, voltou a pedir união e falou que vai se reunir com todos para parar as arestas. Não, cara, nós somos adultos, vamos conversar, tá? Eu vou conversar, vou procurar todo mundo, como sempre fiz, porque a gente tem um objetivo maior e todos estão imbuídos, estão na mesma página, tá? Todo mundo na mesma página, porque sabe que o Brasil corre sério risco, né, de virar de vez um narco-estado com mais 4 anos do PT. Não, em primeiro lugar, né, eu já conversei com o Eduardo, estava nos Estados Unidos agora há pouco, conversei longamente com ele, e as pessoas têm que se colocar no lugar do Eduardo. É um cara que está fora do país contra a sua vontade, teve o seu mandato cassado, as suas contas da sua esposa, suas contas bancárias estão bloqueadas. É uma pessoa que acompanha à distância, muito ansiosa para que todo mundo compreenda, como ele compreende, como todo mundo compreende, que essa não é uma disputa de vaidade, quem tem que vencer uma discussão. Todo mundo compreenda o mais rápido possível que a gente tem uma missão, que é resgatar o Brasil. Então é nesse aspecto que funciona a cabeça do Eduardo Lar, mas eu conversei bastante com ele, ele se comprometeu ali, enfim, a colaborar da forma que ele puder. Conversei nesse meio tempo, né, com mais algumas pessoas também, tá? E não tem nenhum problema, né, de falar aqui que eu vou procurar todo mundo, um por um, para parar qualquer tipo de aresta que porventura possa né, existir ainda. Vamos ver, né? As arestas estão existindo também. O presidente do Republicanos, por exemplo, Marcos Pereira, disse que está ficando difícil apoiar o Flávio Bolsonaro aí por questões que são ali deles, né? Vamos pingar, gente. De composição partidária. Vamos para o primeiro negrito dele aí na 7. O que tem? Vamos lá. Disse o seguinte: nós vamos conversar no momento certo, dependendo do sentimento da maioria do partido. Ele, se referindo a Flávio Bolsonaro, me procurou no dia que lançou a pré-candidatura para jantar na semana seguinte, na segunda-feira, quando ele jantou com os demais colegas de outros partidos também. Eu não pude estar presente e, no dia, mandei a mensagem e ele não respondeu. Quem tem que buscar os apoios é ele. E a coisa está complicada. Vieram a público anotações do Flávio Bolsonaro, em que ele, por exemplo, não quer apoiar o candidato do Nicolas em Minas. No caso do Ramute, aqui, o vice do Tarcísio, ele põe um cifrão na frente, certamente se referindo às dificuldades que há uma investigação em Andorra, né, sobre o vice do Tarcísio, né? Enfim, as coisas estão um pouco complicadas ali. Agora é curioso, né? Porque o Flávio, né, é inegável que ele conseguiu mobilizar a direita.
Uhum. É inegável que o Flávio mobilizou a direita, né, gente? Mas é inegável também, e isso é uma lição para a gente que está acompanhando a política nacional. Ontem saiu a pesquisa mostrando o Flávio empatado com possibilidade de vitória contra o presidente Lula, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, é uma coisa que a gente tem que entender, é uma coisa que é da vida, gente. A disputa não tá ganha, o Lula não vai ganhar em primeiro turno. Não da forma que a gente tá... que o wishful thinking do PT acha que vai acontecer. Não é assim que as coisas se desenrolam. Na verdade, a gente vai ter que trabalhar nessa campanha. Vai ser uma campanha, vai ser uma carnificina, mas aí vem a boa notícia em seguida. Eles estão brigando entre eles. E eles têm que brigar mais entre eles. Eles têm que quebrar o pau entre eles. Tem que não sobrar nada entre eles. A coisa tem que pegar fogo mesmo. A coisa não pode ficar sobrando nada. Eles têm que enfrentar muita dificuldade nessas relações que eles têm aí entre eles. O Silas Malafaia, a família Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o Tarcísio. Eles têm que brigar muito entre eles. Para que a coisa efetivamente continue dessa forma. Com eles nas cordas. Com eles confusos. Com eles não sabendo exatamente o que fazer. Porque não é para eles saberem exatamente o que fazer. É para existir essa confusão. É para existir vocês do nosso público financiando o nosso canal. Pingando superchats, virando membros. Isso é muito importante. Para a gente manter o combate nos termos que a gente está visualizando. A gente não pode deixar as coisas desandarem, pessoal. As coisas têm que estar muito bem colocadas. Mas muito bem colocadas. E a gente tem que verificar os movimentos do inimigo. Tem muita coisa que eles fazem que é para nos confundir. Tem muita coisa que eles fazem que é para dar ilusão para a gente. Isso acontece também. Mas a gente tem que ficar esperto, porque tem muitas brechas. Com o Bolsonaro preso, a serpente do fascismo está sem cabeça. Ela está descabeçada. A gente tem que aproveitar esse momento para defender a democracia, para defender a frente ampla, para defender candidatos que efetivamente vão fazer a diferença nessa eleição. Para defender um governo que, por mais que cometa erros absurdos, aquela questão dos impostos ontem sobre 1.000 itens, eu acho isso uma burrice dentro do teto de gastos do Haddad. No entanto, a gente tem que entender que é o governo que tirou o Brasil do mapa da fome. É o governo que tirou o Brasil do mapa da fome. Então, meus caros e minhas caras, como aqui não é uma democracia, já vamos tirando aí os comentários imbecis, né? Porque aqui é um espaço, gente, para pessoas de esquerda. Aqui é um espaço para pessoas esclarecidas. Aqui é um espaço para a gente reforçar o nosso campo. Aqui é um passo da gente reorganizar. É um espaço também, apesar de ser um espaço jornalístico, é um espaço também de militância. É um espaço em que vocês vão conversando aqui comigo para a gente firmar consensos, para a gente firmar estratégias, para a gente firmar hipóteses, para a gente firmar teorias, para a gente discutir efetivamente o nosso campo político. Nosso campo político precisa muito ser discutido. Nosso campo político precisa ser muito debatido. Nosso campo político precisa ser muito desenvolvido. Tá, meus caros, minhas caras? Então é importante a gente brigar e tornar tudo mais forte nessas questões todas que a gente está trabalhando, meus queridos e minhas queridas. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, com membros, com superchats, trazendo as melhores análises, trazendo o giro de notícias, mantendo vocês bem atualizados a respeito de tudo, porque só assim, gente, a gente vai ter chance de mudar essa eleição. A gente vai ter chance de mudar, de continuar mudando esse país. Porque é sobre isso, tá, gente? Lula
tem uma possibilidade agora de ter um 4º mandato. Vai ser a maior liderança que nós formamos nesse período pós-ditadura. Vai ser o maior estadista que o Brasil deu luz nos últimos tempos. E a gente tem que valorizar essa formação que a gente está criando dentro da política. O Lula que criou o maior partido de esquerda da América Latina, o Lula que fez o que fez, gente. O Lula mudou a história desse país. O Lula mudou a história desse país. O Lula é um cara que vai merecer o nosso respeito por muito tempo. É o cara que evitou que a gente caísse numa nova ditadura militar, que foi o projeto do Bolsonaro nessa tentativa de golpe agora. O que é que o Bolsonaro queria, gente? O Bolsonaro queria uma nova ditadura. O Bolsonaro queria os tanques de volta na rua. É isso que ele queria fazer. E o Marcão tá dando um exemplo aqui já no nosso chat. Já levei o meu filho que completa 16 em agosto para tirar o título, para garantir mais um voto pro Lula. É isso, gente. Nós temos que votar pela democracia, nós temos que votar contra o golpismo, contra pessoas que tentaram fazer uma ditadura militar no Brasil de novo. De novo. E o duro, os caras que iam fazer isso é a turma do Bolsonaro. É a turma do Bolsonaro. Nós estávamos presenciando isso, meus caros, minhas caras. Bom dia, Rafa. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, queridos e queridas. Importantíssimo aqui. Porque é isso, gente. É isso que a gente tá vendo acontecer. E é isso que a gente tem que batalhar para que não se repita. A tentativa de golpe não pode se repetir, gente. Ela não pode se repetir. Nós temos que defender um regime democrático, um regime à esquerda, um regime que tenha preocupações com os trabalhadores, com os movimentos sociais. É isso que nós precisamos ver acontecer. É isso que nós precisamos desenvolver. E não simplesmente aderir e não simplesmente aceitar que Flávio Bolsonaro é moderado. Porque é isso que, inclusive, os veículos hegemônicos querem que a gente aceite agora. Eles querem que a gente aceite passivamente que Flávio Bolsonaro é moderado. Que o Silas Malafaia é só um pastor. Ele não é um pastor. É um militante extremista. É um militante extremista conversando com o neto de um ditador, achando que são pessoas civilizadas. Não são pessoas civilizadas, nunca foram pessoas civilizadas. Silas Malafaia nunca foi civilizado. Nunca será civilizado. Esqueçam. Tá? Esqueçam. E vamos brigar, gente, para trazer as informações que todo mundo precisa saber. Que todo mundo precisa saber. Vamos brigar. Do caso contrário, meus queridos e queridas, do caso contrário, a gente vai ter que encarar isso aqui, tá? É isso aqui que a gente vai ter que encarar. Claro, virar presidente da República, tá bom? Olha só o que a gente vai ter que encarar. Esse troço aqui. Povo abençoado do Brasil, absurdo. Alexandre de Moraes desmoraliza o STF e principalmente o presidente, o ministro Fachin. Vamos aos fatos. Alexandre de Moraes, há quase 7 anos, comanda um inquérito imoral e ilegal das fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição. Ele foi aberto naquela época porque haviam denúncias gravíssimas contra ministros e esse inquérito foi aberto para calar, para poder travar toda a investigação. A partir desse inquérito,
Alexandre de Moraes institui o crime de opinião. Gente, isso é um absurdo. Crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. E ele promove perseguição política, quem ele bem entende, por isso que esse inquérito está aberto até hoje. Gente teve que cair fora do Brasil para não ser presa, gente foi presa, teve redes sociais cerceadas. Até eu agora. O procurador da República, que é um capacho de Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, e que desonra essa instituição que é muito honrada, que é o Ministério Público, me manda para lá, porque eu falei minha opinião na manifestação de 6/4 contra os generais do Exército. Ele não me mandou para a primeira instância, me mandou para Alexandre de Moraes, gente. Um inquérito universal e eterno. Um inquérito que é uma ilegalidade e uma imoralidade. Agora, olha o que esse cara faz agora. Existem vazamentos de dados de ministros, plural, do STF e de seus parentes, o que eu não concordo. Alexandre de Moraes, que é vítima, sem respeitar o presidente do STF, que é o cara que tem que mandar abrir a investigação, toma a frente, usa esse inquérito imoral e ilegal da fake news para investigar isso, porque ele está com sangue na boca, querendo descobrir quem vazou a informação do contrato de 129 milhões da mulher dele com o Banco Master, verdadeira prova de corrupção e compra do poder de Alexandre de Moraes através da mulher dele. Ele está com sangue na boca. Olha o que esse cara faz, gente. Bota a tornozeleira eletrônica em auditor fiscal, trava passaporte, impede o exercício de função. O presidente do Sindifisco foi falar contra essas aberrações e ele coloca o cara como investigado e manda prestar depoimento à Polícia Federal. Que absurdo! Que país é esse? Quem vai parar esse ditador? Ministro Fachin. Chora! Chora, Silas Malafaia. Se o senhor não parar ele e não tirar da mão dele isso, o senhor está desmoralizado e os outros ministros também. Eu achei que ele ia falar demitido. Pede para sair todo mundo. Deixa ele sozinho, como ministro do STF e os senadores. Esse cara é para tomar um impeachment e ser preso e condenado pelos crimes de perseguição e de maldade que ele tem feito. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um absurdo que estamos assistindo no Brasil. Ninguém para esse cara. Ele não respeita a Constituição, ele não respeita seus pares, ele não respeita a lei. Ele prende quem ele quer, ele persegue quem ele quer, ele faz a maldade que ele quer. Que país é esse? Como é que pode? Agora a OAB. A OAB agora resolveu falar omissos o tempo todo, pedindo ao STF, ao ministro Fachin, para acabar com esse inquérito imoral e ilegal de fake news. Gente, isso é uma vergonha. Repito, se o presidente do STF não fizer nada e os ministros ficarem calados, vocês estão desmoralizados. Não existe STF. Chora. Só existe Alexandre de Moraes. Que vergonha! Que absurdo que esse cara está fazendo! Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Ah, gente, é inacreditável. É inacreditável. Esse é Silas Malafaia. Chora, Silas! Chora, Silas! E esse é o meu editorial nesta manhã de quinta-feira. Amanhã eu vou estar em viagem, tá, gente? Mas vai ter Folha Notícias normal. Vou fazer de fora de casa e estarei com vocês aqui. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!